Depois da aula, eu já vou disponibilizar esses PowerPoint e já vou disponibilizar uma aula do Saga para cada uma das engenharias, tá? São aulas todas diferentes e tarefas diferentes para cada engenharia. Beleza. Vamos lá. Como eu falei anteriormente, galera, nós vamos nessas 3 próximas aulas, 4, já deixar vocês em condições no primeiro semestre de, na casa de vocês, se vocês não tiverem, dimensionar e instalar alguns equipamentozinhos básicos de captação, conservação, tratamento das águas das chuvas. Não é admissível que, na época que nós estamos vivendo de crise hídrica, que se lave calçada e carro com água potável. Tá? É algo muito precioso para ser subutilizado. Tá? Então, quem mora em casa, galera, tem que ter esse sistema. E eu inicio sempre mostrando para vocês uns slides bem curtinhos, obviamente que não esgota assunto, porque a caracterização de fluentes líquidos é enorme. Vocês vão ver depois no saneamento mais adiante. Primeira coisa, que é algo essencial, mas que as pessoas não se dão conta, tá? Que a água é essencial à vida, né? Sem água, sem vida. Nós podemos viver, na verdade, com quase água e ar, água e oxigênio. O resto a gente dá um jeito, tá? E o bem-estar das populações ribeirinhas ou não dependem basicamente da água. Na verdade, assim, ó, a água, onde o desenvolvimento urbano, principalmente, se processou de forma desordenada, ela está escassa. Se vocês lembrarem, há 3, 4 anos atrás, São Paulo teve uma crise incrível. Não por falta de água, mas porque São Paulo utiliza uma quantidade enorme de águas industriais retirada dos seus rios. E isso cobra um custo bastante caro. Faltou aonde? Se tu está retirando uma quantidade enorme de água dos rios, vai faltar água para tratar e se transformar em potável, né? Ou seja, o tratamento dos efluentes tem um objetivo do que de recuperar a água, tá? É assim, ó, a água que você utiliza, que vocês utilizam, vocês têm a obrigação moral de devolver para a natureza em melhores condições. Aí nós entramos no conceito da poluição da água. O conceito da poluição da água ele é bastante amplo, tá? Agora, de forma assim bastante direta, a poluição é qualquer substância que direta ou indiretamente altere a sua composição física-química e a natureza de um corpo de água, tá? De tal maneira que se prejudique os legítimos usos que deles são feitos. Vamos falar um pouquinho do Rio Passo Fundo, galera. O Rio Passo Fundo hoje está em classe 4. Vou mostrar depois as classes dos rios aí. Tá? Classe 4. Entre o Parque Farroupilha e o Záquia, que dá mais ou menos 10 quilômetros, essa área que o rio atravessa a nossa cidade, ele está extremamente poluído, galera. Extremamente poluído. Ou seja, está quase que um rio morto. Hoje o Rio Passo Fundo, na sua área urbana, na verdade, não se poderia utilizar a água dele. Aliás, a Corsã, nessa época de crise, onde o Rio Passo Fundo está praticamente um fio, nem está utilizando a água do Rio Passo Fundo, e só a barragem do... Não me lembro o nome do... Como é que é o nome do... As 2 barragens, a da Brigada e o outro arroio que eu não estou lembrando agora, me fugiu o nome. Tá? Quais são os principais agentes poluidores da água? Sólidos em suspensão, tá? Matéria orgânica biodegradável, nutrientes, os patógenos, as matérias orgânicas biodegradáveis,
os metais pesados e os sólidos inorgânicos dissolvidos. Sólidos em suspensão, matéria orgânica, nutrientes, patógenos, na verdade é esgoto doméstico, galera. Nós temos na beiradinha do Rio Passo Fundo milhares de casas jogando esgoto doméstico in natura no rio. Vocês acham isso correto? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E eu coloquei 2 portariazinhas aqui de parâmetros da água para vocês, tá, galera? Estão olhando aqui embaixo? Para vocês, qualquer hora, darem uma olhadinha, porque são portarias enormes que não comportaria nós olharmos aqui na sala de aula, mas eu informo vocês. Entre algumas coisas necessárias para os organismos aeróbicos, ou seja, os organismos que precisam de oxigênio, nós temos o oxigênio dissolvido. O que é o oxigênio dissolvido? Ao nível do mar, ou seja, a temperatura de 20 graus, a sua concentração geralmente é 9,2 miligramas por litro. Tá? Os valores acima disso indicam o quê? Uma eutrofização, ou seja, a presença de água. Os valores abaixo indicam o quê? Matéria orgânica. Tá? Quando o oxigênio dissolvido chegar a aproximadamente 5 miligramas por litro, os peixes mais exigentes, ou seja, aqueles peixes que exigem uma quantidade confortável de oxigênio, já começam a morrer. Por volta de 2 miligramas, os peixes mais resistentes se acabam. Quando chega a 0 miligramas, nós estamos numa condição de anaerobiose, ou seja, o rio está morto. Em algumas áreas do Rio Passo Fundo, nós estamos quase nisso, galera. Está muito grave isso aí e nós temos que nos conscientizar. O que é a matéria orgânica, galera? A matéria orgânica é uma das principais causas da poluição da água, ou seja, o esgoto doméstico. Né? E essas milhares de casas que eu falo para vocês, que jogam a carga orgânica toda in natura, é um crime. Tá? Quando isso acontece, o consumo de oxigênio dissolvido pelos micro-organismos cresce de maneira exponencial. E como é que a gente quantifica isso? É pelo carbono orgânico total, pela demanda bioquímica de oxigênio, que é a DBO, e a demanda química de oxigênio. Esses 2 parâmetros aqui, tá, indicam a quantidade de esgoto, vamos ser diretos, existente num corpo receptor. Tá? Agora, João Vitor, leia para nós aí, que eu vou te ajudando. Demanda bioquímica de oxigênio. Retrata a quantidade de oxigênio requerida para estabilizar por processos bioquímicos a matéria orgânica carbonácea. DBO padrão igual a DBO 5. Tá, nesse aí não na precisa, 20, tranquilo. tá. Análise feita em É laboratório DBO a 20 observando... graus, tá? Beleza. Análise feita em laboratório observando o oxigênio consumido em amostras líquidas durante 5 dias, a temperatura de 20 graus. Demanda química do oxigênio. Médio consumo de oxigênio ocorrido durante a oxidação química da matéria orgânica. Nesse caso, leva em conta a matéria orgânica biodegradável e não biodegradável. Só um pouquinho aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já viram que a demanda química de oxigênio, tá? Quanto maior a demanda química de oxigênio, se vocês analisarem a água do Rio Passo Fundo, eu participei na década de 90 do projeto Rio Passo Fundo, onde nós analisávamos na graduação de Química a qualidade da água do Rio Passo Fundo. Na época, nós chegamos a ter o Rio Passo Fundo com nível 2, ou seja, um nível bem razoável. Quando cresce a demanda, porque cresce a quantidade de esgoto e a poluição do rio. Vocês estão
fazendo essa relação, né, galera? Tá? Eu coloquei aqui em vermelhinho algo para vocês prestarem atenção, tá bom? Certo? Quando vocês forem dar mais uma olhadinha nesses slides em casa, olhem essas observações que eu faço. Eutrofização. É Matheus? Tem um Matheus aí, se não me engano, né? Eu. Manda aí, Matheus. Marquete. Da onde que tu é? De Carazinho? Sim. Marquete, se não me engano, tem uma distribuidora de indústria de cosméticos. Exatamente. Isso. Quando precisarem de algum desenvolvimento lá, nós trabalhamos na área. Fechou, então. Manda aí, Matheus. Eutrofização é o crescimento excessivo de plantas aquáticas, tanto planctônicas quanto aderidas, a níveis tais que sejam causados de efeitos indesejáveis nos corpos d'água, prejudicando seu uso. O principal fator de estímulo é um nível excessivo de nutrientes do corpo d'água, principalmente nitrogênio e fósforo. Fica aí um pouco, ó, Matheus. Prestem atenção, galera, no correr do curso de vocês, ou quando vocês forem trabalhar com tratamento de efluentes, vocês vão ter dois problemas muito graves para resolver, tá? Que é o excesso de nitrogênio e o excesso de fósforos nos efluentes, por exemplo, de aterros sanitários, de transbordos de resíduos sólidos, que é o lixo urbano, tá? Então, a desnitração e a desfosforação são duas técnicas físico-químicas que vocês, de repente, serão obrigados a utilizar para deixar os efluentes dentro dos parâmetros físico-químicos que a legislação exige. Porque não basta você tratar os efluentes e o esgoto. Vocês têm que deixá-los em níveis compatíveis com a legislação. E um desses parâmetros da legislação é o seguinte: você não pode largar, tá? Destinar um efluente tratado num corpo hídrico se esse efluente não estiver com condições melhores que a água que o recebe. Entenderam? Ou seja, os efluentes que a Corsan, depois de tratar, destina ao Rio Passundo, tem que estar em condições melhores que as águas do Rio Passundo. Esgoto doméstico, mais um. Galera, vamos lá. Próximo. Tem alguns parâmetros que eu quero que vocês leiam e fiquem já se familiarizando com algumas citações. Vamos lá, galera. Eu leio de novo, se quiser, professor. Tá, manda lá, João. Esgoto doméstico. Sólidos totais, 110 miligramas por litro. Sólidos suspensos, 400 miligramas por litro. Sólidos sedimentáveis, 15 miligramas por litro. Sedimentáveis. Estão lendo? DBO, 350 miligramas por litro. DQO, 700 miligramas por litro. Nitrogênio total, 50 miligramas por litro. Fósforo total, 14 miligramas por litro. O pH da água é 7. Óleos e graxas, 110 miligramas por litro. E coliformes fecais, 10/5 a 10/8 organismos. Desculpa. O que é ali no final, depois de 10 coliformes fecais. 10 na quinta, né? O 10 na oitava potência. Coliformes fecais, assim, ó, eles podem ser, é uma matéria orgânica.